Mas a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo de número 4. Esse é um texto extraordinário. Eu amo esse texto de Coríntios, é um texto poderoso. E é um texto com um potencial muito grande para falar a nossa alma. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, no capítulo de número 4, tá? Os versículos de 3 a 8. A gente vai estar lendo aí os versículos de 3 a 8. Amém? Os irmãos acharam aí? Aí, pela misericórdia de Deus aí, ó. Vamos lá. A minha tradução é a NAA, está um pouco diferente dessa que está sendo projetada, mas não muda o sentido. Então diz assim, a partir do versículo de número 3: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas brilhe a luz, Ele mesmo fez a luz brilhar em nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Os versículos 8 e 9, vou incluir o 9 aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você se sente uma pessoa forte? Faça essa pergunta a quem está ao seu lado. Você se sente uma pessoa forte? Eu creio que a gente às vezes oscila, não é? Às vezes a gente tem dias que nós estamos nos sentindo fortes, capazes de enfrentar os desafios, as lutas da vida. Porque tem dia que a gente acorda com a bola alta, com a bola cheia, né? E aí a gente está mais para lá. E tem dia que a gente parece que não tem condição de enfrentar, né, nenhuma luta contra uma formiga. A gente está com aquela bola baixa, com aquele sentimento de que nada somos. Mas olha só, nesse texto, o apóstolo esbanja força, resiliência e capacidade de superação. É incrível. Olha o que ele diz aqui. Em tudo, os versículos 8 e 9, eu quero me ater em primeiro lugar a eles. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Ele não está afirmando ser intocável, mas aquilo que o toca não tem o poder de destruí-lo. Você já pensou nisso? Essa é a realidade de alguém que parece a nós extremamente forte, resiliente, resistente. Uma pessoa que pode passar pelas adversidades, mas as adversidades não têm o poder de vencê-lo. Ele está dizendo aqui. Ele não disse, nada me toca. Esse é um discurso falso, não é? Não existe isso. Muitas coisas se levantam e têm a capacidade de se tornarem pontos de resistência ao nosso avanço. E às vezes nós nos deparamos com situações difíceis. E todos nós, talvez, que estamos aqui, já tivemos a experiência de nos parecer que certas situações seriam determinantes e não conseguiríamos suplantá-las, avançá-las, ou que jeito dá naquilo. Mas quem crê em Deus, quem acredita no Senhor, sempre tem a expectativa da ação de Deus, né? E a gente vai em frente, a gente vai e continua andando. Então eu olho para o apóstolo Paulo e eu digo, poxa, isso parece a mensagem de um homem indestrutível,
de um homem invencível, de um homem que não pode ser parado, porque qualquer coisa que o toque pode trazer um momento, um tempo, uma situação, uma circunstância desfavorável, mas logo ele se recompõe, ele suplanta, ele avança, ele continua. Isso é tremendo, irmão. E a gente precisa dessa unção sobre nossa vida, deste poder em nós. E às vezes a gente atribui, né, quando a gente está avançando assim, a nossa capacidade. E a gente diz, poxa, tá vendo aí? Eu sou o cara. Aí, ó, olha o que eu conquistei aqui, olha o que eu alcancei aqui. Mas a gente olha para o texto e traz uma perplexidade. Quando Paulo, ele choca, né, com esse versículo de número 7, que parece ser um contraponto a tudo isso que nós estamos falando. Porque essa resiliência, essa força, essa capacidade de resistência, de suplantação, capacidade de avançar em meio às adversidades, tudo isso não reside no corpo do Superman, nem mesmo sobre a armadura do Homem de Ferro. Tudo isso reside, segundo Paulo, em um vaso de barro. E o significado do vaso, com certeza, né? Isso aqui é uma metáfora. É aqui, ó. É nessa estrutura frágil, débil, comprometida pelo pecado, que se envelhece cada dia mais. Desde que a gente nasce, né, as nossas células já começam a morrer, e nós já estamos entrando em um estado de decadência. Sem falar que geneticamente, em todas as gerações, nós estamos nos tornando mais frágeis, e a longevidade que nós temos em nós hoje só acontece por um motivo: pela quantidade de medicamentos que nós estamos tomando para nos mantermos, né, bem fisicamente. Mas olha o que ele está dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Em vasos de barro. Então esta comparação destrói em nós toda a altivez, porque não temos em nós mesmos esta força, não vinda de nós, promovida por nós, emanando de algo que diga respeito à nossa humanidade e nossa capacidade humana. Então, essa resiliência, essa capacidade de superação, esta força, embora se manifeste em nós, mas não é fruto de nada que nós mesmos tenhamos a capacidade de produzir ou de gerar. Que negócio louco, cara. Não é verdade? Aí a gente entende que Paulo não era o super-homem, não era o Capitão América, Paulo não era o Batman, Paulo não era o Homem de Ferro. Paulo era um homem comum, como eu e como você. E a gente precisa entender o nosso tamanho, quem somos nós e a nossa pequenez. Então ele parece construir algo e desconstruir ao mesmo tempo, mas não. Ele dá uma lógica a tudo isso. Ele dá uma razão para essa força. E eu quero expandir essa mensagem, trazendo alguns tópicos para que você compreenda melhor daquilo que eu estou falando. Olha só, de onde vem essa força de Paulo? Porque a gente precisa conhecer a fonte dessa força que Paulo fala ter, já que não vem dele, porque ele diz, aqui é um vaso de barro, né? Então, de onde vem essa força? Então, para que a gente compreenda melhor, eu dividi essa mensagem em alguns tópicos para que você compreenda. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre este vaso de barro. Como nós lemos no texto, um tesouro foi posto num vaso de barro. E Paulo se apresenta e também considera todos nós como estes vasos de barro. Nós não estamos aqui diante de uma interpretação literal, mas isso aqui é uma metáfora, porque o vaso de barro fala acerca de nós. Estes vasos somos nós. O barro ou o pó, em toda a Bíblia, serve de simbolismo para os homens.
Deus vai usar essa figura de linguagem para, simbolizar a nossa própria estrutura. Como é que Deus criou o homem? Vamos lá, Gênesis 2:7. O que é que está escrito acerca da nossa criação? Você que é bom de Bíblia vai achar rápido, você que não é, eu vou ensinar o primeiro livro da Bíblia, não tem como você errar. Passou do capítulo 1, entrou no capítulo 2, olhou o versículo 7 e já chegou lá. Então não precisa nem dar tempo, né, pastor Daniel? Vamos lá, olha aí, Gênesis 2:7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Olha só, do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus formou o homem de quê? Do pó da terra. Por isso que quando esse corpo perece, se decompõe, vira pó. Não é verdade? Agora, preste bem atenção, porque Deus não escolheu um elemento mais nobre para nos formar. Porque não somos formados do ouro, porque não somos formados de pedras preciosas. Imagine, rapaz, entrar aqui brilhando, sujeito de ouro, pensou que top, que chique, não é verdade? Mas imagina, hein, como é que a gente poderia ficar, para que ninguém se orgulhasse desse invólucro e atribuísse qualquer coisa à sua própria capacidade, porque é isso que os homens que não conhecem a Deus fazem, né? Então nós poderíamos nos orgulhar do ouro, nós poderíamos nos orgulhar de um material nobre, mas do barro, do pó, quem se orgulha de pó? Você pisa sobre ele todos os dias, o pó da terra está aí, lançado, e ninguém quer conta com ele. Todo mundo pisa, todo mundo despreza, ninguém faz caso disso. E Deus usa este elemento para fazer o homem. Quem sabe assim nós compreendemos, né? O nosso tamanho, como eu já disse aqui, e a nossa humanidade, o quanto ela é frágil, o quanto ela é débil. E não apostemos as nossas fichas em nós mesmos, mas depositemos todas as nossas fichas no próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou aqui levar um nível para falar sobre o tesouro. Sobre esse tesouro que ele diz está dentro deste vaso de barro. Preste bem atenção, porque toda a força que Paulo afirma ter, toda a sua capacidade de resiliência, de suplantação, de superação, de avanço, era por causa deste conteúdo que estava nele. Meu irmão, tem muita gente neste mundo apostando em si mesmo. Tem muita gente neste mundo confiando na força do seu próprio braço. Tem muita gente que na sua arrogância, e não é porque você não seja uma pessoa inteligente ou capaz, mas eu quero dizer para você, pessoas mais inteligentes e mais capazes do que você já fracassaram em buscar fazer o que você está fazendo hoje. Então não atribua a você nenhum louvor nas suas conquistas, glorifique a Deus. Porque nós que somos cristãos precisamos aprender de onde vem a nossa força. Paulo diz: eu sou uma pessoa que avança, e eu também quero avançar, eu sei que você também. Eu sou uma pessoa que suplanta, você também o quer viver assim. Você quer viver uma realidade que transcenda essas limitações que muitas pessoas têm. Qualquer coisa desaba emocionalmente, destemperante, não tem equilíbrio emocional, não tem capacidade de avançar, não é resiliente. Você quer ter uma estrutura diferenciada em relação a estas coisas, mas nós não encontramos em nós este poder, nem em nós essa capacidade, mas podemos encontrar naquilo que o apóstolo Paulo chama um tesouro, que Deus coloca em nossa vida. E do que se trata? Este de fato é um contraponto, né? Aquilo que são as nossas fraquezas, porque agora a gente faz uma inversão. Se o invólucro é fraco, o conteúdo é poderoso. Mas é poderoso porque não é algo produzido por nós mesmos, mas por Deus, por Ele.
Então, o grande problema de muitos cristãos é que eles não trabalham a sua fé. E porque não creem, não veem a glória de Deus, não avançam, não estão triunfando nas suas pelejas, nas suas batalhas. E todos nós temos lutas, irmãos, mas não fomos chamados para a derrota. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pega isso aí para a sua vida, mais do que vencedores. Obviamente, você pode ouvir alguém dizer isso aí só está se referindo à questão da nossa salvação. Bom, se a sua fé é essa, problema seu. A minha não. A minha diz que é em toda situação da minha vida. Porque Jesus, que teve o poder de me tirar da morte espiritual para a vida, não terá o poder de me dar vitória nas minhas lutas, nas circunstâncias adversas? Claro que Ele tem. E claro que esta é uma vitória da sua cruz para as nossas vidas. Agora, existem 3 coisas que você precisa saber sobre este tesouro que é o Evangelho. Mais especificamente, sobre um tesouro. A primeira delas é que um tesouro só é tesouro para quem compreende o seu valor. Você entende isso? Um tesouro só é tesouro para quem compreende o seu valor. Ora, o Evangelho não é um tesouro para todos, porque nem todos compreendem o seu valor. Essa é a grande questão. Imagine você, existem pessoas que têm verdadeiros tesouros dentro das suas casas. Existem programas que falam sobre isso, e elas não sabem que aquilo tem um valor imenso. E às vezes elas desprezam aquela peça. Alguns programas passam aí nesses histories da vida, né? E lá, aquela casa que o cara comprou, abre aquele porão, aquele depósito antigo que ninguém mexe mais, vendeu com aquilo, só tinha quinquilharia, mas de repente ele acha lá uma obra de arte, um quadro, que a família não sabia que tinha aquele valor, que vieram das gerações anteriores, e só aquilo tem um valor agregado imenso. Quando você não sabe que alguma coisa vale o que vale, você despreza. Você considera aquilo uma coisa comum. Mas para quem sabe o valor, sabe, tem um programa, não sei se acabou, mas tinha um programa que era chamado Trato Feito. Você já viu esse programa? E ali muita gente levava, né, suas coisas, alguns acreditando que eram coisas que tinham muito valor, mas outros acreditavam que não tinha valor, o valor que verdadeiramente se tinha. E chegavam lá e ofereciam. Eu vim vender isso. E ali o comprador, o Rick, ou daqueles rapazes que estavam ali, dizia, bom, e quanto é que você quer nessa peça? E a pessoa dizia, bom, eu quero $500 nisso aqui. E alguns episódios, eles pegavam a peça e diziam, olha, eu creio que isso aqui vale, pelo menos, estou falando aqui, obviamente, né, hipoteticamente, $25 mil. E a pessoa dizia, o quê? Quando você não sabe que o tesouro é um tesouro, isso não é um tesouro para você. Porque um tesouro, muitas vezes, para mim, que conheço do que estou falando, pode não ser um tesouro para você. É por isso que nós precisamos compreender profundamente o Evangelho. Ele fala, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, ele está falando do diabo, de Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso é forte, irmão. Então muita gente não compreende isso. Um segundo ponto é que, de forma concreta, o benefício de um tesouro é para quem o possui, e não apenas para quem o contempla. Você chega lá, não é? Naquele ambiente onde tem ali um tesouro, às vezes uma peça de arte, você vai na casa de alguém, tem um quadro lá, caríssimo.
Na casa de uma pessoa, uma vez, tinha um quadro de um pintor extremamente renomado, e ele falando do valor daquele quadro. Bom, é claro que eu entendi o valor daquele quadro, mas ele tem um benefício da posse daquilo. E às vezes as pessoas por aí podem até reconhecer que o Evangelho é algo valoroso, mas sabe o que acontece? Elas não têm o Evangelho no seu coração e não têm o benefício da obra do Evangelho na vida de uma pessoa. Não tem um benefício do mover do Evangelho na vida de uma pessoa. Por quê? Porque elas contemplam o tesouro. Eu fui na igreja, eu gosto da igreja, bacana, beleza, tal. Você vai morrer vindo na igreja. Isso não vai resolver nada para você. Sabe o que você vai ser? Um frequentador assíduo, mais nada. Mas se você quer ser alguém como o apóstolo Paulo, se você quer ser um verdadeiro cristão, que viva uma fé ativa e genuína, você precisa escalar. Você precisa que este Evangelho esteja no seu coração, enchendo a sua alma, enchendo a sua vida, fazendo a diferença na sua forma de pensar e, consequentemente, na sua forma de agir, no seu discernimento, na sua percepção de tudo que te cerca, na sua força de avançar, na sua capacidade de crer e não se deter por circunstâncias quaisquer. Isso só quando o Evangelho está em plenitude na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Nem todos podem desfrutar do Evangelho, apesar de contemplá-lo e achar que coisa boa, né? Tão bom, a gente vai na igreja, dá uma leveza, você vê ali cantando aquelas músicas, depois o pastor vai lá, prega, ora por a gente, tão gostoso, e vai para casa do mesmo jeito que chegou. Às vezes um pouquinho mais leve, mas isso não promove nele uma mudança radical de vida. E um terceiro ponto que eu quero trazer, antes de passar para o próximo tópico para a gente encerrar: um tesouro pode ser saqueado. Você entende isso? Um tesouro pode ser saqueado. Você viu o que aconteceu no Louvre há, uma semana ou duas, né? Aquele roubo. Incrível, parece que a gente está vendo um filme de Hollywood. Aquele tesouro foi roubado, em um lugar tão protegido daquele. Porque o tesouro chama a atenção de um bandido. E tem um ladrão que está sempre tentando saquear o tesouro que está em nosso coração. Você sabe quem é, né? O diabo. Ele sempre quer saquear esse tesouro, de alguma forma, tirá-lo. A Bíblia diz que quando Salomão morreu, que o reino de Salomão foi um reino de excelência em muitos aspectos. Havia uma riqueza muito grande, ao ponto da prata perder completamente o valor no seu reino. Tamanha era a quantidade de ouro que se tinha e de prata que se tinha, que a prata perdeu o valor. Todo mundo tinha recursos, todo mundo estava bem. Olha só, que bênção, hein? Foi um reino de muita prosperidade. E dentre algumas coisas, havia uma riqueza no próprio palácio de Salomão e uma riqueza na casa de Deus, porque ele investiu nas coisas do Senhor. Ele fez pavês riquíssimos de ouro batido para a guarda da casa do Senhor. Tudo ali era cheio de riqueza, de pedras preciosas, de ouro, de marfim. Quando você lê a Bíblia, você vê isso. Tanta coisa extraordinária, tanta coisa maravilhosa. Mas quando ele morreu e o seu filho subiu ao trono, Roboão, então a Bíblia vai dizer lá em 2 de Crônicas, capítulo 12, versículos 9 e 10. Olha que texto interessante, ó. Toda essa riqueza que foi deixada por Salomão. Roboão já havia perdido mais da metade do reino, né? Porque apenas 2 tribos permaneceram com ele. Mas ele sustentou a cidade do rei, onde estava o templo do Senhor, e ali as riquezas maiores estavam ali guardadas. Mas olha o que acontece, olha o que a Bíblia diz. Isso às vezes passa despercebido por nós, mas isso não está escrito apenas para um registro histórico,
mas para que a gente seja advertido através dessas coisas. Olha só. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. 2 de Crônicas 12, 9 e 10. E levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Olha o ataque aqui do diabo. Ó. Isso aqui tipifica o diabo atacando. Ele primeiro rouba os tesouros da casa do Senhor. Significa dizer as coisas que têm conotação espiritual. Mas ele também vai roubar a casa. Ele vai saquear o tesouro, que muitas vezes aqui representa a família. Eu estou fazendo uma aplicação, obviamente. Estou transliterando aqui o texto. É assim que ele age. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E o que é que este homem Roboão fez? Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Olha o que ele fez. Ele substituiu o que tinha valor por aquilo que não tinha valor. E o que o diabo quer é saquear esse tesouro no seu coração. Porque quando ele consegue saquear aquilo que você tem como maior excelência em sua vida, eu tenho um compromisso com Deus real. Eu não abro mão do meu compromisso com Deus, mas então vem o diabo e começa a sussurrar no seu coração e trazer demandas na sua vida para impedir que você continue a ter um compromisso com Deus no nível, na intensidade que você tem. E aí você começa a se comprometer com tantas outras coisas que o tempo que você tinha para Deus já não existe mais. E você substitui aquilo que é ouro, você substitui aquilo que tem um valor extraordinário, que é verdadeiramente um tesouro, por algo vulgar. Ele usou o bronze. No tempo do seu pai, a prata era desprezível, diz a própria Bíblia. Mas agora ele não lança a mão nem da prata. Ele vai lançar a mão do bronze, que é algo de valor ainda menor, para fazer escudos para a guarda. Tem muito crente agindo assim, irmão. Tem muito crente permitindo que o diabo saqueie este tesouro, que é o evangelho que está no seu coração, minando a sua fé, minando o seu compromisso, fazendo com que pessoas relativizem o mandamento do Senhor e a palavra do Senhor, os princípios dessa palavra, que não podem ser relativizados. Pessoas estão vivendo assim. E o que é isso? É o diabo saqueando. É o diabo roubando. Então a gente precisa saber como preservar e salvaguardar esse tesouro em nosso coração. O diabo está querendo roubar o evangelho do seu coração. Você sabe que quando Jesus Cristo ele vai falar sobre, explicar a parábola do semeador, ele fala que aquela primeira semente lançada que vem ali os pássaros e comem, é o que ele diz, né? A palavra, a semente é a palavra. E ali, aquela primeira situação, onde o semente, que é a palavra, que é o evangelho, foi roubado, ele diz, logo vem o diabo. A palavra de Deus é semeada no seu coração, você começa a ouvir, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, te trazendo a consciência de que você precisa fazer uma aliança com Deus, entregando sua vida a Deus. Mas sabe de uma coisa, logo virá o diabo para tentar roubar essa palavra do seu coração. A palavra de Deus é pregada, uma fé gerada no seu coração, você é crente, agora uma fé gerada no seu coração, para avançar sobre uma situação, para suplantar uma adversidade, para continuar firme, forte no Senhor, não desfalecer, não retroceder, não jogar a toalha no chão, e você está ali. Mas então, logo vem o diabo, para tirar aquela palavra de fé que foi semeada no seu coração. Preste atenção nisso, porque existe alguém que quer roubar o tesouro, que é o evangelho, é a palavra de Deus pregada a você, da sua vida e do seu coração. Como preservar isso? A primeira coisa que Paulo nos ensina no texto é manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção. Sim ou não? Você tem um carro? Precisa de manutenção. Se você não dá manutenção, pode preparar, que a vida útil dele está comprometida. Você tem uma casa? Precisa de manutenção.
Você tem um casamento, precisa de manutenção. É ou não é? O de vocês já vi que não, né? Parece que é só o meu aqui. Precisa de manutenção. Família precisa de manutenção. Tudo. Sua fé precisa de manutenção. Com certeza. Então você precisa da manutenção. Mantenha a luz de Cristo acesa em seu coração. Jesus traz uma advertência enorme. Lá em Mateus 25, eu não vou ler o texto, mas quando ele fala das 10 virgens, e ele fala sobre 5 virgens imprudentes. E quando ele cita virgens, é um simbolismo da igreja. Todas eram virgens. Todas, de uma certa forma, estavam inseridas nesse contexto de povo de Deus. Mas 5 eram prudentes e se mantiveram firmes, alertas, guardando, dando manutenção ao Evangelho de Jesus no seu coração, à sua fé. E 5 não. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso participar da célula, eu não preciso, esse negócio de oração, isso é para pastor, eu não preciso estar lendo a Bíblia todo dia, para que isso? Eu não vou pregar, isso é para pregador, isso é para quem está aí, eu não preciso disso. Não tem manutenção, a vida útil está comprometida. É brincadeira? A gente tem que dar manutenção, queridos. Em tudo da nossa vida é assim. Por que a gente despreza então as coisas de Deus em nosso viver? Paulo diz aqui no versículo 6, porque Deus que disse das trevas brilha a luz, Ele mesmo fez a luz brilhar em nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esta luz é o Evangelho, e esta luz, para continuar a brilhar, precisa de manutenção. Tem que ter óleo. Vamos comparar a uma lamparina. Tem que ter óleo. Essas lâmpadas, para estarem assim, acesas, incandescentes, iluminando, precisa de manutenção, toda a fiação, seus bocais. É um ambiente agressivo, né? Salvador é uma cidade litorânea, então vira e mexe, essas coisas vão sendo comprometidas com o tempo e precisa de manutenção. Não, a gente vai chegar aqui, bater o dedo no interruptor, nada vai ligar, ou só metade vai. Nós precisamos dar manutenção à nossa fé. Você está comprometido com isso? Talvez nem pense nisso, né? Leve sua vida de uma forma, e aí é que entra o perigo. Você quer viver uma fé sempre intensa? Trabalhe nisso. Uma outra coisa, você precisa de renovação interior. No versículo 16 ele diz, por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser se desgaste, o nosso ser interior, o nosso ser exterior se desgaste, esse físico, o nosso ser interior se renova a cada dia. Essa é a sua experiência, a experiência de Paulo, não é? Ele coloca aqui a sua experiência. Ele diz, esse vaso que é fraco, ele está se desgastando, mas algo em mim se renova, se fortalece a cada dia. É o que está dentro de mim, é o que está no meu coração. Você precisa renovar a sua fé. Tem tanta gente dentro de nossas igrejas precisando ressignificar a fé, dar um novo significado. Por quê? Porque a sua fé se tornou arcaica, estática, improdutiva. Não tem mais o poder de te projetar, de fazer você avançar. Você cria, você acreditava, você estava sempre ali, disposto a uma batalha, uma luta. O inimigo se levantava e você dizia, não, aqui não, em nome de Jesus vai cair por terra. Esse mal não vai prosperar aqui na minha vida, não vai prosperar aqui na minha casa. Mas às vezes essa fé se tornou apenas uma expressão de religiosidade, ou se tornou uma fé meramente cultural. Eu falo muito aqui sobre isso. É um grande perigo essa cultura da fé, todo mundo crê. Você sai fora, todo mundo crê. Agora olha a fé, essa fé produz alguma coisa? Não produz nada, absolutamente nada. E nós precisamos de uma renovação interior a cada dia. Se a gente quer viver de forma excelente, irmãos, de forma sobrenatural, a gente precisa ter renovação interior. Não podemos estar estáticos.
Sabe uma outra coisa? Perspectiva correta, forma de ver e de entender alguma coisa, mas você precisa ver e entender de uma forma correta. O apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Essa pequena e passageira tribulação, esse sofrimento traz uma glória interior enorme e produz uma glória eterna enorme. E sabe qual é um problema de muitos de nós cristãos? É não sabermos lidar com as situações adversas da vida. Quando vem o problema, junto a ele, associado a ele, vem a decepção. Por que isso está acontecendo comigo? Deus não é justo. Por que eu estou passando por isso? Eu não devia estar passando por isso. Paulo diz, vou ler de novo para você gravar bem isso na sua mente, porque é bonito quando a gente extrai só a parte boa, mas ele diz aqui, versículos 8 e 9 que nós lemos no início: em tudo, preste bem atenção, ele não está dizendo em algumas coisas não, ele está dizendo em tudo, nós somos atribulados. A luta dele era pequena? Não era pequena. Ele diz mais: ficamos perplexos. Havia uma perplexidade diante dos acontecimentos desfavoráveis na sua vida. Então a luta dele não era pequena. Somos perseguidos, somos derrubados. Você entende isso? Aí agora ele chega a esse ponto de dizer que essa é uma tribulação leve e momentânea, que está produzindo algo muito maior e relevante, que tem peso e valor eterno. Uau! Se você não conseguir discernir que os enfrentamentos que a vida te traz não são para te destruir, nem para te derrubar, mas para revelar a glória de Deus na sua vida, você vai viver em crise com Deus. Você não vai entender Deus. Você não vai compreender os porquês. E você vai ser um questionador quanto mais. O tempo todo. Por que Deus? Hoje eu tomei um tropeção. Por que Deus? Aí, o pneu do meu carro furou. Eu me atrasei. Oh Deus, por que isso? Peguei essa gripe. Meu vizinho aqui não vale nada, não pegou a gripe, Senhor. E eu peguei a gripe. Olha aí. Você não compreende. Deus está dizendo, porque teu vizinho não vai vencer isso e me glorificar, mas você vai. A luta não é para te destruir. A luta é para revelar que o Evangelho é poderoso na sua vida e que você tem capacidade de suplantar. Você tem capacidade de avançar em meio às adversidades. Irmãos, se nós formos olhar os problemas da vida, se a gente for olhar o nosso entorno, e aí é o grande problema de muitas pessoas, a gente paralisa, diz: eu não tenho condição de avançar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ativa. Sabe como é que a gente guarda também esse tesouro? Com uma fé ativa. Versículo 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe como é que ele avançava? Olhando para as coisas que não se veem. Sabe como é que ele se fortalecia? Olhando para as coisas que não se veem. Mas como esse papo de crente é muito doido, né? Como é que alguém vê o que não se vê? Olhando para as coisas que não se veem. Ora, se não se vê, e Bíblia é um negócio mesmo para gente que tem fé. O autor aos Hebreus diz que nós devemos avançar, correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como é que se vê o invisível? Como é que se olha para aquilo que não se pode ver? É um negócio estranho, né?
Então lá, se teu amigo, se teu vizinho, quando você falar dessas coisas, diz assim, vixe, rapaz, aí tá doido, isso aqui está indo na igreja. Não é doido não, é fé. Porque fé é firme fundamento das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem. Isso é que é fé. Fé não é ver e dizer o que está ao seu alcance, Deus vai me abençoar, vou comprar isso aqui. Não, você pode comprar. Você sabe que você pode, você vai se organizar e vai comprar isso aqui. Fé é você contemplar o impossível e dizer, eu vou alcançar, porque eu creio num Deus que faz milagres. Isso é fé, irmão. Essa fé ativa que precisa estar em nós, porque ela nos faz ver viver o sobrenatural, faz ver o invisível, faz alcançar aquilo que é inalcançável. Isso é fé. Fé que está atuando, fé que está projetando, fé que está fazendo-nos andar. E quando a nossa fé é real, o Evangelho está protegido em nós. Paulo diz, olha para as coisas que não se veem, porque tudo que está em teu entorno, tudo que está em volta de você, te debilita. As coisas que estão ao nosso entorno nos enfraquecem. A gente chega, liga uma televisão e a gente começa a ver jornal, reportagens, notícias, e precisamos ver. Não deixe de ver por conta disso não, mas olhe para além da notícia, porque tudo que você está ouvindo e vendo hoje faz parte do plano perfeito de Deus, são cumprimentos proféticos. O mundo está se convulsionando. Sabe o que é isso? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Quem crê nisso? Amém? Todo mundo quer ir para o céu, vocês não são bobos não. Olha para as coisas que não são perceptíveis por esta visão humana. Veja pela visão do seu coração, pela sua fé. Creia no sobrenatural. Você não foi chamado para olhar para um Deus visível. É por isso que Deus não permitiu que se fizesse imagem dele. E toda imagem é tida na Bíblia como uma afronta à pessoa de Deus. Não farás para ti imagem de que quer que seja, o que há no céu, na terra ou debaixo dela. Deus é um Deus invisível, você o percebe, você o sente, você o alcança pela fé. A minha fé me faz ver Deus agindo. Eu não contemplo a sua face, eu não contemplo o seu formato, mas tem uma coisa que eu contemplo: os efeitos da sua atuação, do seu agir na minha vida. Eu vejo Deus. Uma outra coisa tão importante, eu vou acabar aqui, que é para vocês não cansarem, tá? É a confissão da nossa fé. Quer guardar esse tesouro? O que vem aliado com a fé? Primeiro, você crê com o coração, depois você confessa com os lábios. Versículo 13, o apóstolo Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. As Escrituras nos ensinam isso. E nós precisamos praticar isso. Quem crê, declare. Quem crê, proclame. Esse é um princípio bíblico. A confissão da nossa fé é a confirmação, é o selo daquilo que cremos. Não adianta crer e ocultar isso no coração. Não adianta crer no milagre.
Não adianta crer na vitória. Não adianta crer que Deus é poderoso e guardar isso preso no seu coração. Quem crê, confesse. Quem crê, proclame. Quem crê, declare. E é isso que nós devemos fazer, em nome de Jesus. Eu vou ter vitória nisso. Em nome de Jesus, o diabo vai cair por terra. Em nome de Jesus, o inimigo não vai me saquear. O inimigo não vai vir contra a minha vida, não vai vir contra a minha casa e prevalecer. Se por um caminho ele vier, por 7 ele vai fugir, porque o Senhor está comigo. Se nós cremos nisso, nós precisamos confessar esta verdade. É a confissão de fé que faz com que o inimigo se intimide. Ele sabe que aqui está um guardião das coisas de Deus. O que está dentro de mim é confessado com muito ânimo, com muito fervor. A pessoa às vezes cala a boca diante das afrontas de Satanás. Alguém diz para você: você não vai dar certo na vida. Isso é nada, isso vai dar certo na vida. E a pessoa fica quieta. Como é que um crente age assim? Você tem que abrir a boca e dizer: rapaz, lá está repreendido em nome de Jesus. Em meu Senhor eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Então nunca deixe que o diabo use alguém, até não é por mal intenção, mas o inimigo está ali. Usa aquela pessoa contra a sua vida. Usa aquela pessoa para trazer uma palavra de maldição a você. E isso vai te afetar, porque você não revida a esses ataques do inimigo. E obviamente nosso revide não é um revide de violência. Muito pelo contrário, nós agimos pelo amor. Mas é uma palavra de fé que vai destruir essa ação do diabo. Então nunca deixe o diabo ter a última palavra nos lábios de quem quer que seja, porque você, querido, você é chamado para ser boca de Deus na terra. Use os seus lábios para confessar que este evangelho poderoso, ele está em você e ele age através da sua vida. Agora veja, quando nós entendemos essas questões, nós compreendemos porque alguém que se julga, que se vê, que se sente com a fragilidade do barro, que se cair no chão, quebra. Pode dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Jamais destruídos, porque a força e o poder do evangelho está operando em nós. Você crê nisso? Dá um pulo dessa cadeira aí.